Mas olha, de novo, este papo é o mais. Eu sou o gajo menos formal que vais encontrar no mundo de podcast, o caramba. Eu sou o gajo Não tem mais problema. descontraído Eu do gosto de mundo. coisas Yeah. informais também. Não sou de fatos. Eu já usei muitos fatos, já estou farto dessa brincadeira. Só quero relaxar. Agora só quero relaxar. Já chega. Cansaste de ser cheio de flow. Ah. São segredos, isso não diz essas coisas. Isso são segredos. Era bem que não está a gravar. Já está Mas gravado. vou falar na gravação. É. Mas vamos lá. Vamos dar start a isto. Vai. Eu acho que é pouco provável, mas para quem não conhece Donato, vamos lá começar pela história. Como é que chegaste onde estás hoje? Quando é que sentiste o teu primeiro sinal que ias ser designer? Quando é que descobriste design? Quando é que começaste a mexer com as ferramentas de design e tal? Como é que foi o teu percurso? Pegaste muito bem. Gosto desse tipo de pergunta. Mas ok. Vou começar de onde eu me lembro, desde que eu me conheço como pessoa. Yeah. Bom, é assim. Bom, para falar sobre design, né? Sobre a minha primeira interação com design e tudo mais, etc, etc. Isso traz uma memória quando eu na verdade, tive os primeiros toques como designer ou por arte ou qualquer coisa parecida. Quando quando eu era pequeno, eu tinha 4 anos, não é? Yeah. Tinha 4, 5 anos, se não me falha a memória. Quando eu vivia na Beira com os meus pais, então eu passava a vida toda a desenhar na areia, sempre desenhava na areia. Yeah. E ao passar do tempo, ahm, parecendo que não, comecei a melhorar a minha arte, ou melhor, a minha técnica, não digo arte, né? Comecei a melhorar a minha técnica com desenho na areia. Tanto que um dia, de repente, a minha mãe viu aquilo, gostou muito, então pronto, de repente vim na escola. De Yeah. repente vim na escola, continuei a estudar, mas nunca parei de desenhar. Mesmo na escola, passava a maior parte do tempo a desenhar. Yeah. Eu sempre, desde pequeno, tive cadernos, estava sempre a desenhar. A posterior a isso, depois, eu lembro que na zona, lá na Beira, onde eu vivia, nós até depois, em algum momento, fazíamos competição de quem tinha o melhor desenho, né? Okay. Nós já pequenos, lá com os miúdos, vamos lá falar dos seus de 4 a 5 até 6 7 anos, né? Competíamos. Yeah. E depois disso, até depois, passamos para uma outra fase que foi muito, muito, muito engraçada e muito importante. E foi uma das melhores fases na minha vida, em que nós fazíamos desenhos, aliás, não fazíamos desenhos, nós fazíamos bonecos de ninja com barro. Então, naquela época, bastasse chover, o pessoal todo Já tinha o material de já trabalho. sabia, ali naquela esquina tem barro para eu levar, fazer meus bonecos e, fazer um show-off, assim, para os brothers da zona. Não, Bom, esse é por real. saltando essa parte, né? Indo já ao meu percurso acadêmico, né? Durante o meu percurso acadêmico, eu já sentia essa vibração, porque eu na escola sempre fui o melhor aluno a desenho. Sempre fui bom a desenho e sempre gostei de desenho. Desenho, bom, vamos lá dizer que naquela época, vamos lá supor, da primeira até, vamos lá dizer, quinta classe por aí em diante, não tínhamos muito, não aprendíamos muito sobre desenho técnico, era muito mais desenho à mão livre. Explorarmos as nossas criatividades e tudo mais. Então eu sempre tive a oportunidade de fazer melhor, porque eu já vinha desenhando quase todos os dias, então as técnicas de desenho e tudo eu já conhecia quase todas. Então foi quando depois comecei já a fazer desenho técnico, comecei a aprender já desenho técnico, foi uma das minhas maiores paixões. Digo das maiores paixões porque pronto, eu tinha um primo que por acaso ele era arquiteto e lembro que na época quando ele era arquiteto, trabalho dele da arquitetura era feito tudo à mão.
Então ele ficava horas e horas. Não é como agora que nós temos ArchiCAD, AutoCAD, etc, etc. Era tudo manual. Então eu entusiasmei-me com aquilo. Foi tipo, se eu estou a estudar para ser isto. Né? Yeah. Porque era a coisa mais próxima que eu estava a ver no momento e pronto. Foi quando depois, quando eu estava na Josina, né? Lembro assim, vou dizer assim em partes, né? Um, eu estava em que classe? Estava na 10ª classe, sim. Então, eu lembro um amigo meu, o Rui, o Alcaçuz, Rui Matzinho. Yeah. Deves conhecer o Rui Yeah. Matzinho, faz parte também do Conheço, nosso, conheço perfeitamente. do nosso grupo. Yeah. Então, o grupo de designers, né? Yeah, yeah, conheço Então, perfeitamente o Rui. sim, então eu lembro que naquela época nós tinha, tipo, nós éramos, ele estava numa classe já avançada, então nós não nos víamos há muito tempo, então foi quando de repente ele viu alguns trabalhos meus, foi no Fotolog na época. Ele, pá, tu fazes isso, para desenhos? Ei, nice, pá, gramei de ver teus trabalhos, pá, vamos lá trocar algumas ideias, impressões, não sei o quê. Tanto que naquela época nós dois tornamos-nos rivais. Mas, sorry, antes de continuares, os trabalhos que ele via no teu Fotolog, o que eram? Os trabalhos ainda feitos à mão ou já há trabalhos no computador? Bom, a minha história com trabalhos feitos à mão terminou da seguinte forma. Muito triste, pronto, eu devia ter continuado, mas pronto. O que aconteceu é, eu tinha uma pasta, quando eu estava na secundária, que tinham lá todos os meus desenhos. E aquela pasta nem por nenhum descuido deixava nem em casa nem na escola. Então, naquela coisa de testes, não testes na escola, etc, etc, esqueci a minha pasta por baixo da carteira, tipo na gaveta da carteira. E fui para casa. Aquilo foi uma sexta-feira. Voltei, vasculhei, entrei em depressão. Desde aquela época, desde aquela Yeah, época, foi-se tudo. não mexi mais. Não mexi mais. Desse teu disco duro de trabalhos. Exatamente. Eu até por acaso tenho, recentemente eu ainda estive a ver alguns meus arquivos, tenho por aí umas 5, 6 fotos antigas. Porque naquela época o que fazíamos? Nós fazíamos desenho a mão livre de, por exemplo, de artistas da Marvel. Yeah, sim, sim, Pegávamos sim. ali, Spider-Man era o nosso principal. Nós pegávamos Spider-Man porque nós Yeah. gostávamos muito de Spider-Man por causa daquelas acrobacias e tudo mais. Tu Exato, fores a exato, ver exato. nas revistas, Spider-Man acho que é um dos que tem os melhores, posso assim dizer, posts, em termos de posições, ângulos e tudo mais. Spider-Man Spider-Man tem uma boa. Era o nosso predileto na época, né? O que eu postava no Fotolog eram mais desenhos digitais, era mais artes digitais, porque eu sempre fui apaixonado por artes digitais. Fazia, né, digo, post de meus trabalhos, né? Eu sempre fui uma pessoa que, por exemplo, bastasse chegar em casa, epá, vi uma foto minha, entro no DeviantArt, começo a ver algumas artes, gostei desta arte, que tal eu tentar fazer uma coisa parecida? Yeah. E parecendo que não, fazendo isso, eu estava a desenvolver muitas técnicas que até hoje não me esqueço. Técnicas, estamos a falar de quase 15 anos. Aquilo tornou-se o meu beabá, porque foi a minha escola. Ok. Acho que é importante esclarecer algumas coisas, ou uma coisa, pelo menos, que é importante esclarecer é Fotolog era a plataforma antes do Facebook, onde havia limitações interessantes, que era tipo coisas tipo não havia chat privado e só se publicava uma foto por dia, a não ser que tu comprasses uma licença que era o quê? Pagar Exatamente. $12 por mês para poderes publicar mais que uma foto por dia. E até tinhas um limite de 10 comentários também. Exatamente. Yeah, yeah. Depois tinham atualizado para 20 comentários, lembro. Sim, sim, depois já atrasaram para 20 comentários. Já. Eu, por acaso, também brincava. Os meus primeiros passos de design, ou se calhar as minhas primeiras publicações de trabalho de design também foram nessa mesma plataforma. E eu até conhecia a ti, conhecia os teus trabalhos e a ti através de Fotolog também, porque tínhamos alguns amigos em comuns e acabamos nos cruzando. Foi isso entre Exatamente. 2006 a 2009. Eu entrei para Facebook em 2008, Sim, 2009, exatamente. por aí, é nesse período. Já.
Não, dizia que. Então tu estás a dizer, estavas a explicar que cruzaste com o Rui e o Rui começou a virar rival. Como é que isso aconteceu? Não, porque nós competíamos entre nós mesmos. O que acontecia? Rui lançava um trabalho no Fotolog dele, eu também lançava um outro trabalho. Eu dizia para Rui, que tal, vai lá ver esse job. Ele, ei, como é que fizeste isso? Eu disse, Yeah. Então foi muito assim. Nós tínhamos uma rivalidade muito saudável, isso era bom. Digo isso era bom. Yeah. Eu até hoje tenho vários rivais, porque sem rivais tu não vais conseguir progredir. Tu tens de ter alguém Yeah. que tu dizes, Yeah. este tipo tem um trabalho que eu Yeah. admiro. Yeah. Yeah. Se tu não disseres isso a ti mesmo, ou que se tu achas que não tens mais nada para aprender, que sabes tudo, é onde moras. Eu conheci muitos, não vou te mencionar aqui nome, de muitos designers na época que desistiram porque eles achavam que já não Yeah. tinham mais nada para aprender porque já sabiam de tudo. Eu disse, ok, tudo bem. Mas eu, por exemplo, pelo menos para mim, eu até hoje continuo a ver tutorials quase todos os dias, sabe? Continuo a aprender. Só que pronto, né? Enfim. Yeah, 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 eu concordo 100% contigo. Não existe situação nenhuma em que uma pessoa já sabe tudo. Sempre há espaço para aprender uma coisa nova. E quando tu chegas à situação em que tu pensas já sabes tudo, tu ficas fechado. Tu entras numa caixa em que já não aceitas comentário de ninguém, já não aceitas opinião de ninguém, já não queres. É tipo, se eu fiz vermelho, este trabalho tem que ser vermelho e acabou. Ninguém pode me dizer mais nada porque eu é que sei, eu é que tenho 15 anos de experiência. E é aí que pá, as pessoas começam a se afastar. Vais perder amizades, vais perder clientes, porque pá, ninguém está para trabalhar com um gajo teimoso. Ninguém está para essas coisas. Mas isso é verdade. E principalmente o que acontece, nós como designers, né? Nós designers, assim, nós temos muito disso. Principalmente se for já ver designers júniores, principalmente, tem muito disso. Porque para tu, por exemplo, seja um sênior, tu tens que passar por esse processo todo de saber lidar com o cliente. Esse é um dos componentes muito importantes no progresso da carreira profissional como designer, ou qualquer uma outra profissão neste caso, né? Mas ok, desculpa, Bel, estavas aí para uma outra pergunta. Não, não é, pá, nós temos que aprofundar, temos que tocar esses aspectos mesmo, porque o objetivo é partilhar conteúdo que seja útil para quem ainda tem passos pela frente, para quem está disposto a aprender, para quem não se colocou nessa situação de dizer que é para eu já sei. Essas é que são as pessoas que estão em princípio, atentos ao podcast, pessoas que estão interessadas em aprender e não pessoas que já disseram que eu já sei, então não vou aprender com mais ninguém. Porque eu próprio digo com toda honestidade, eu fui vítima disso de eu já sei. Muito antes de eu saber o que era design, como deve ser, de entender que existiam outros designers em Moçambique. Epá, caí naquela de, epá, aprendi a usar um software. Eu lembro-me que eu usava, já nem sei agora qual era o nome do software, mas era um software pirata qualquer que eu encontrei por aí. E tive um primo que estava a estudar na Índia. O meu primo voltou da Índia e disse: Olha, epá, estou a ver que tu estás interessado em design, não sei o que, epá. Eu, na altura, nem era tutorial. O gajo disse: Pô, tenho um livro sobre Photoshop. Eu disse: Porra, livro. Mas era um livro sobre Photoshop, tem todas as dicas de como é que se usa. Eu todo convencido que eu já sei tudo. Eu ainda digo o gajo, epá, Photoshop não é nada, eu tenho um software melhor que Photoshop. O Ei, mais imbecil de qual era? tudo. Eu digo, Só podia não, ser GIMP. nada, nem GIMP era, pá. Era um software que veio com uma webcam. Sabes que antes, quando tu recebias um device, tinha uma webcam. Vinha com um CD de instalação, Exatamente. não era plug and play como são hoje. Então, no CD de instalação, tinha um software para editar as fotos que tiravas com webcam. Então, para mim, aquele software era tudo. Era tipo, brother, se eu consigo editar aqui, eu não preciso mais nada. Eu já estava, eu já era bom, já era um designer intocável. Então, quando meu primo Só vem, diz que mal. eu tenho um livro. Quando meu primo vem, diz que eu tenho um livro sobre Photoshop. Eu disse a ele: Primo, desculpa lá, pá. Eu já estou bom, pá. Eu já não quero mais nada, pá. Até eu ter que sentei ao lado de um designer. Ele começou a me mostrar portfólio. Eu tive que sentar e dizer: Ei, espera lá. Eu, afinal, afinal ainda tenho que capinar muito. Por Ei. acaso, foi quando sentei com. Se calhar deves conhecer o Helder Sutia. O Sim, Walter sim, Sutia sim, foi o sim, o primeiro designer ilustrador, sim. com quem eu fiquei assim, lado a lado. Trabalhamos os dois na mesma empresa. Quando ele começou a mostrar os trabalhos dele, na altura ele já fazia trabalhos para Portugal e não sei o que, eu parei, eu disse, ei, espera lá.
Eu, afinal, aquilo que eu pensava que sabia, pá, não é nada. É melhor eu baixar as bolas para começar a me E vês organizar. que também podias internacionalizar o teu trabalho. Exatamente, exatamente. Então, é para quando tu entras nessa caixa de que eu já sei, é para vais perder muitas oportunidades. Perdes muita coisa mesmo, Tá, muita coisa. isso é verdade. Mas ok, continuando. Yes. Depois do Fotolog, como é que continuas o teu movimento em direção ao design? Depois do Fotolog. Depois do Fotolog foi o Ih, não, mas espera. Lembro que naquela época não foi só Fotolog. Foi Fotolog, foi MySpace, foi Multiply. Depois disso tudo, Yeah, MySpace antes do Fotolog até, né? Ou é Multiply na mesma altura? também. Depois veio i5, Hi-Fi. que veio tirar mercado do Fotolog. O processo continuou em todas essas Epa, plataformas. yeah, yeah, yeah. O processo Se calhar continuou uma até prova de essas que muitas plataformas. coisas não se inventam. Muitas coisas são recriação. O Facebook não é um conceito completamente novo. Foi uma reinvenção de coisas que já É uma existiam. recriação, sim, exatamente. É uma recriação com melhoramentos e com uma boa Yeah, publicidade e marketing. Acima de exatamente, exatamente. tudo, o Facebook uma das maiores armas deles foi essa, né? E pronto, Yeah, yeah. dados. Eu lembro-me que na altura, se calhar, yeah, na altura dos fotologos já, eu já conhecia Donato como um dos melhores gajos a fazer cartazes de eventos. Sempre entrava na tua página. Eu queria ver cartazes. Eu disse, "Porra, como é que eu vou aprender a fazer cartazes?" E até hoje, uma das piores coisas que eu faço na vida são cartazes. Não me entreguem trabalho de cartazes, eu não sei fazer cartazes. Mas eu sempre olhava e disse, poxa, esse jovem faz uns cartazes, pá, no Fotolog. Depois, quando entramos para o Fotolog, desculpa, para o Facebook, também continuaste nos cartazes. Se calhar, até estiveste envolvido em promoção de eventos também, É, não? sim, por acaso, isso foi até 2000, foi em 2012 só. Sim, foi durante até 2012. Digo, pô, promoção e organização neste caso, né? É, mas só que 2012 foi mais organização neste caso. E por que que saíste desse mercado? Se é que saíste, a minha percepção é que saíste, não é? O que é que Na aconteceu? verdade, nem fiquei. Aquilo foi só uma experiência, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de experimentar certas coisas, né? Gosto de experienciar tudo que me vem em mente. Então, aquilo foi uma experiência, porque pronto, naquela época eu lembro que toda a gente organizava eventos. Aliás, quase toda a gente. Era um negócio do momento, na verdade. Estava a bater, já. Sim, lembro que uns prevaleceram e outros epá, não aguentaram. Aquilo foi o que acontece. A primeira festa, até por acaso, as festas que eu dei foram em parceria com o Stelio. Ainda esta semana tivemos a falar sobre uma possível parceria para o próximo ano também. Então, ainda estamos. É Shout out para engraçado, o Célio, lembro-me completamente dele é também. engraçado que esta semana estamos a lembrar os cartazes das festas que demos. Foram 4 festas. Sim, foram 4 festas, sim. Eu lembro que a primeira vez ela abordou-me para Donato, vamos lá dar uma festa, pô, vamos lá fazer isto, assado e cozido, etc, etc. Eu, ok. Eu disse, epá, eu acho que é possível fazermos isto. Então, eu visto que hum, eu tinha muita experiência, não tinha muita experiência, mas tinha uma certa experiência, porque, pronto, estamos a falar de 2012, ainda era um bocadinho novo. Em publicidade, tinha muita curiosidade, etc, etc. Então fui lá, fui investigar o que está a ser feito na cidade, o que os outros estão a fazer, lá fora o que fazem, Brasil, Portugal, países palopes, não sei o quê, ver lá fora na comunidade, todo tipo de comunidade internacional, whatever. Então, epá, vim com uma ideia, não vim com uma ideia, né? Viemos com a ideia de fazermos uma publicidade agressiva. Acreditas que na época nós gastamos quanto com publicidade? Acho que foram por aí 7 mil meticais. 7 mil meticais. E a maior parte das coisas, a maior parte foi mesmo no digital. Foi digital. Naquela época o WhatsApp não batia Ok. muito. Tanto digital, estás a dizer comprar ads de Facebook e tal. Não, nem chegamos de comprar ads. Naquela época eu ainda nem tinha começado a fazer isso. Nem sei se ainda existia, se já existia essa opção, né? Naquela época era Provavelmente fazer não. post, fazer tag. Fazer post, fazer tag, fazer post, fazer tag, Yeah, fazer yeah. post, fazer tag, fazer post, fazer tag. Epa, já me tinha esquecido disso. Fazias uma foto, tinhas um limite de Sei, acho 50 que era tags por aí até. até quase 90 ou 50 e poucos contactos que tens que fazer tags.
É post-tag. Depois mandávamos no BBM, mandávamos mensagens. Depois fizemos spot publicitário também. Fizemos um spot publicitário, até está no meu BS até hoje. O nome da festa era Tudo Curto. Mas também o nome era bem sugestivo. É sugestivo. Era tudo curto. E no cartaz vinha uma moça ali de um vestidinho curto. O spot publicitário era por quê? Era para passar nas redes sociais ou não era para televisão, não? Passou na televisão, passou na STV. Pô, com 7 mil meticais. Eu não sei. Sim, eu lembro que naquela época quem ajudou-me a fazer isso foi a Sakina, a falecida Sakina. Sakina, uau. Sakina, é uma pena que ela se foi. A Sakina era um espetáculo de pessoa. Sakina ajudou muita gente. Eu senti isso muito perto. E a Sakina mesmo era um anjo. Paz na alma dela. Na área de entretenimento, muita gente deve respeitar ela, sem dúvidas. Ela é mesmo uma pessoa de um coração muito grande. Ok. 7 mil meticais para passar um ad na televisão. E quantas vezes, ou qual era o horário? Era horário nobre? Como é que Passou era uma vez isso? só. Porque nós não tínhamos budget. E naquela época pagamos quanto? Acho que foram 3,5 a Sakina. 3,5, 3 por aí. Acho que nem devia estar aqui a revelar isso. STV vai te ligar. Mas já passou. Já passam 10 anos. Nunca sabe, vão te ligar, estão a resolver um assunto que está no tribunal, de repente tem mais provas, vão te ligar. Coitado de mim, mas por que eu fiz isso? Vamos cancelar essa gravação agora. Não deixa eu cortar aquela parte. Aqui não se corta nada. Mas ok. Eu sei que depois disso, ou talvez, não, é mais ou menos na mesma altura, tiveste a trabalhar para uma empresa chamada DCC. Como é que chegaste lá? Eu lembro que DCC, bom, isso até foi no início, quando eu estava a entrar no mercado de organização de eventos. Só que pronto, já trabalhava como freelancer, eu sempre trabalhei como freelancer até os dias de hoje. E pronto, eu senti que havia uma necessidade de, pelo menos voltar a ter aquele dinheiro mensal, ter o prazer de ter um salário, mas acima de tudo não foi isso, de pertencer a uma empresa, fazer parte de uma equipa. Então, já não me recordo com que ou como eu mandei meu CV para a pessoa, né? Mandei meu CV para a pessoa, então ligaram-me, acho que foi uma semana depois. Sim, não. A entrevista foi marcada para uma semana depois. E é engraçado que no mesmo dia tinha uma entrevista também. Perdão. Dizer que no mesmo dia tinha uma entrevista marcada no Miramar. Então, fui lá à entrevista a Miramar. Aqui não sei o porquê, mas cheguei lá, a entrevista foi cancelada, não sei porquê. E logo ao sair de lá ligaram na DCC. Que é para ir lá. Fui lá já com recursos humanos, etc, para negociar salários, etc. Quando eu podes começar? Eu, nice, amanhã. Ok. Foi aí também. Esse foi um dos episódios marcantes para mim. Foi um dos... Portanto, a DCC foi o teu primeiro emprego como designer? Não, estive na P4 antes. P4 já não existe agora, não durou muito tempo. Já estive na P4, a P4 Comunicação. Era agência de comunicação e marketing, né? Eu estive lá como marketing, design, comercial. Eu fazia um pouco de tudo. Porque para quem está a acompanhar e não sabe, o meu primeiro emprego como designer foi em 2000, né, a oportunidade full time que eu tive como designer foi em 2013, concretamente no dia 3 de julho de 2013, se nós estivermos a falhar agora a memória, onde eu ia substituir o senhor Donato na DCC. Foi um bate-saia aquilo. Sabe, é por isso que DCC foi marcado por 2 momentos. Esse é o segundo. O primeiro momento foi a pessoa a quem eu fui substituir.
Pouca gente conhece, mas para mim é um dos melhores e até hoje serve-me como mentor. Chama-se Manuel Matinho. Por acaso está lá no nosso grupo. Manuel Matinho. Yeah. Manuel Matinho é Conheço também o comunicação Manuel em pessoa. Matinho. Ele conhece comunicação, conhece, sabe o que faz. Não é uma pessoa que tu chamas que vai vai ensaiar um trabalho para ti. Ele vai te fazer um trabalho e vai te fazer bem. E acima de tudo, ele é um bom professor, ele ensina-te muito bem, ensina para tu perceberes. Então, kudos for you, Matinho. Eu lembro que nessa época com o Matinho, nós ficamos uma semana juntos. Mas foi uma semana eu lhe sugar bem. Filho. Eu disse, olha, aqui você vai me ensinar aqui. Tanto que eu lembro que na época foi quando foi quando ela ensinou-me a usar Joomla para fazer o website. E nós tinha um projeto da empresa e tudo, mas eu já conhecia um bocadinho da HTML por aí adiante. Foi quando ele logo disse, epa, existe a website também. Só que eu fui lá conhecer num ambiente totalmente diferente. O Joomla aqui era tipo um CRM. É um CRM, tipo WordPress agora, né? Da mesma Na altura linhagem era do o melhor, WordPress. até era o mais, um dos mais, se não o mais usado CRM. Não, CRM. Não, Content Relationship Management. Aquilo era um CMS, é CMS, Content Management System. CMS, exatamente, isso. Content Management Yeah, System, exatamente. yeah. Não CRM. Na altura era um dos melhores. Eu, na verdade, eu trabalhava numa empresa, nessa altura, eu trabalhava numa empresa chamada .com, que existe até hoje. Por Sim, acaso temos recordo uma muito relação bem. muito boa até hoje. E eu era gestor de conteúdos, portanto, eu é que fazia as atualizações dos websites, não sei quantos. Então, eu é que era o expert em Joomla na altura. Então, eu estava todos os dias a atualizava grandes websites, de EDM, de TVM e outras tantas grandes Você soluções. foste tu que me agitaste, foste tu que me agitaste a começar a brincar com web também. Websites. Na altura era a cena. Abel, isso aí está a fazer o que é? Abel, epa, o que eu gosto, pelo menos, uma cena nice, pelo menos contigo, tu és uma pessoa que não esconde, gosta de partilhar coisas. Yeah. Isso é muito bom. Não deixa Yeah. esse coração aberto. Yeah. E pronto, voltando ao assunto, né? Yeah. Voltando ao tema da DCC, o segundo momento foi a entrada do Abel. Epa, eu lembro que aquilo que aconteceu. Esse momento foi muito marcante para mim, porque praticamente o que aconteceu? Eu recebi uma proposta de trabalho muito boa, mas muito boa mesmo, e não tinha como recusar. E pronto, para onde eu ia, tornou-se muito marcante porque foi basicamente onde eu parei de trabalhar, digo, profissionalmente, digo, não profissionalmente, mas afeto a uma empresa como designer, na verdade. Foi onde houve esse shift, essa mudança. Foi uma época que eu já tinha parado, já estava deixei de design, etc. Fui para marketing. Foi onde eu comecei a trabalhar com marketing até hoje. Só que pronto, nunca deixei de fazer design. Isso não tem como. Eu acho que mesmo quando eu for velho, whatever, nunca deixei de fazer. Não tenho planos, tomara que Deus não me tire. Não tire esse interesse da minha vida. E pronto, foi quando de repente. E depois, nessa mudança toda, eu sou muito exigente. Sou muito exigente em termos de constata de contratação. Eu sou muito exigente. Por eu saber muito bem o trabalho da pessoa que faz, etc. Então, estava ali a fazer as entrevistas, etc., com a Sônia. Lembras muito a bem, Sônia a Bento, Sônia. também amiga minha até hoje. A minha também. Estava ali a fazer trabalhos com a Sônia. Epá, contratação, não contratação. É quando ela diz nada. Ei, Donato, está difícil encontrar isto aqui. Eu, mas por quê?
Epa, não estamos a encontrar a pessoa certa. Ei, mas calma lá aí. Vou ver os coisas, né? Os portfólios, etc, etc. Eu disse, yeah, mas por aqui não dá. É. De repente, epa, lembrei-me do meu amigo cheio de flow. Eu Epá, disse, calma lá, por correr. Cheio de flow. Deixa ela ver se ela ainda é cheio de flow no Facebook. yeah. Não sei se ainda era cheio de flow, era Bel Baloy. Se calhar por algum tempo foi no Facebook, se calhar por algum tempo estava lá, yeah. Epa, só que de repente estou a ver que o meu amigo parece que já não é designer, já é taekwondista. Epá, você está a entregar muitos segredos. Epá, esta conversa aqui, muitos segredos aqui. But anyways, vamos deixar essa Yeah. parte. Yeah, Nada. Eu ouvi a Bel, eu disse não. Mas depois, não sei automaticamente como receberam o teu CV e coisa, o teu portfólio. yeah. Só que, epá, ao mesmo tempo recebemos também de uma outra pessoa, que, epá, não posso dizer o nome, faz parte do nosso meio. Yeah, yeah. Aparece também. Eu acho que até Eu, sei quem é. eixe, Até acho que sei quem eu é. agora estou indeciso. Yeah, Epá, com recursos humanos, eu disse, epá, eu prefiro, tenho a preferência destes dois, yeah, né? Epá, para mim é difícil de decidir, na verdade. yeah. É quando a Sônia disse, esta aqui, não por causa disto, eu quero este aqui. É a dele. Ok, está bem. Epa, para mim até, epa, tanto faz. Yeah, Tipo, tendo os dois aqui, para mim daria no mesmo, né? yeah, yeah. Só que Yeah. pronto, não queria ser eu a decidir isso. Sim, 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 sim. Yeah, yeah. É quando de repente, segunda-feira, estou a ver o Abdel a chegar, cheio de flow. Yeah. Mas foi uma cena nice. Epa, passamos uma semana juntos e foi uma nice. Eu gostei. Yeah, não, foi uma experiência interessante. Eu, Esse naquela acima altura, de tudo, eu gostei muito desse por causa de uma coisa. yeah, Por causa do ambiente de trabalho. Eu sim, sim. gostava muito mesmo do ambiente de trabalho. Yeah, Acho que é yeah, uma das empresas que eu tive melhor ambiente de trabalho até hoje. yeah, yeah. Foi muito nice. Yeah. E por acaso era nice porque não era naturalmente um ambiente de agência que é para bebe-se, que faz de calções, não era tão extremo assim, mas era um ambiente muito livre, em que tua opinião era ouvida, tu podes dizer o que tu quiseres, não tens aquela formalidade de Sim, "Pá, você não pode falar com o boss, você não pode não sei o que, era bem descontraído com todos. Então isso criava um ambiente muito até nice. os bosses eram nossos melhores Yeah. amigos. Yeah, havia muita honestidade. Por acaso, não sei como é que está. Eu trabalho com Carlos Chilão até hoje. Hein? Isso é muito bom. Yeah, yeah, Então também deves trabalhar com. Ok, vamos deixar. Ei, não vamos nomes, né? revelar muita coisa. Vamos deixar nomes. Não, vão te raptar. Tá, eles andaram a falar coisas, vão te raptar aí na esquina. Ei, logo. Depois como daqui a pouco. Mas sim, trabalhei com os três sócios. Trabalhei com os três sócios durante algum Eu tempo. trabalho Mas por mais com enquanto, só magia. agora, neste momento, só com o Carlos. Eu trabalho mais com magia. Até Yeah, hoje. yeah. Até nice. Depois é muito nice. Ok, yeah, yeah. O Margi também, yeah. São pessoas porreiras, são pessoas porreiras. Foi uma experiência Então, muito como é que nice. foi lá na DCC? Para mim foi muito nice. Eu fui muito bem recebido lá. A transição foi muito boa. Acho que depois que nós trabalhamos juntos naquela semana, não saí dali, tipo, porque já tinha ouvido o que acontecia. Nunca tinha passado por isso, mas já ouvia de experiências de outros amigos que acontecia muito, que quando uma pessoa sai, não vai te explicar tudo, vai querer te sabotar um bocadinho, não vai te deixar todos os ficheiros ou coisas do gênero. Então eu já ia com um pé atrás, tipo, eu conheço o Donato, ok, falamos e tal, mas agora estamos num ambiente diferente, agora é assunto de trabalho, como é que vai ser essa transição? Então eu tinha essa preocupação, porque já me tinham avisado que, cuidado, transição não é fácil. Depois vai meter Não é faca fácil essa nisso. cena. Então, ia com um pé atrás. Mas olha, 5 estrelas, dali, daquela transição, não tive dúvidas nenhumas, não houve nenhum momento em que os chefes me perguntavam sobre um trabalho e eu dizia, isto aqui eu não sei, só podemos ligar para o Donato, isso não aconteceu em momento algum, foi tudo bem suave, tudo, Essa parte é muito chata. foi uma transição muito suave e aprendi muito, porque não só ali estás num ambiente em que tu aprendes sobre design, mas aprendes maninho sobre business ali. Hein? Tens muitas cabeças preparadas para fazer negócio, tens muitos gajos com visão de negócio.
Então, se tu és uma pessoa com um olho atento, epá, estás ali, estás atento e vais aprendendo muita coisa. E eu consegui aprender isso. Tanto é que tão boa foi a relação que quando a DCC fechou, um dos sócios, o Carlos, na altura, abriu outra empresa e a primeira coisa que ele fez, disse, pá, Abel, eu estou a fechar aqui, mas nós vamos juntos. Então, era triste a notícia de que, pá, a DCC está a fechar, mas era boa notícia de que, pá, esse gajo está a abrir outra cena, mas o gajo está-me a carregar com ele. E seguimos logo para a próxima oportunidade e É isso, andamos tá, muito bem. confia Yeah. em mim. Sim, é uma questão de confiança, que foi uma boa relação mesmo, que continua, de novo, continua até hoje, trabalhamos até hoje muito bem. Então, yeah, eu digo muitas pessoas, cuidado com como tu sais de uma empresa. É importante tu saíres bem, porque tu não sabes o que é que está a vir no teu futuro. Às vezes tu podes sair de uma empresa porque a empresa está a fechar, às vezes porque pá, a relação não estava a andar bem, às vezes porque o que estavam a pagar já não está a compensar, qualquer que seja o motivo. Mas é importante saíres enquanto todos falaram bem, sentaram numa mesa, concordaram que, ok, isto aqui já não estava deu para nice, vamos sair. Porque quando tu sais mal, daqui a 1, 2, 3, 10 anos, aparece uma oportunidade em que aqueles teus ex-bosses são envolvidos. Eles até podiam dizer, vamos ligar para o Donato. Mas depois lembram logo, ei, Donato, quando saiu, pá, o gajo queria nos bater aqui, pá, fez confusão, não sei o que, nos ameaçou, não sei o que, não vamos ligar para ele. Muita gente perde oportunidades assim, às vezes as pessoas nem sabem por que perderam, ou nem sabem por que já não recebem chamadas, mas são E coisas não assim. só, as pessoas falam uma com a outra também, acima de tudo. E falam também uma com a outra. E as pessoas falam também uma com a outra. Vamos lá supor que eu amanhã, por exemplo, estava a trabalhar numa empresa com a Bela. A Bela é aquele que saiu, fez confusão, não sei o quê. Vou para uma empresa onde eu sou responsável por recursos humanos e estou a entrevistar a Bela de novo. Exatamente. Yeah. Tu já tens o meu historial todo. Yeah. É. Já tens o meu historial todo. Vais olhar e dizer, este aqui eu já sei como é que se comporta. É Yeah. agressivo aquele moço. Nada, não dá. Yeah. Aquele moço não dá, não dá. Yeah. Não, isso acontece muito. E a nossa cidade de Maputo é muito pequena. Muito pequena. Todos os empreendedores e empresários, todos se conhecem. Todos se conhecem. Então, quando estão para contratar, eles perguntam, já ouviste falar de Donato? Alguém logo vai dizer, Donato não vale a pena. Pronto, já te cortaram. Não interessa se teu portfólio é bonito, se não interessa. Basta teu nome ser mencionado. Já, corta. Pode Estás ter fora. todos os clientes bons de Moçambique, mas baixa ver Donato, nada. Yeah, yeah, perdeste. E as pessoas não percebem isso. Mas, ok, para adicionar, para além desta questão de sair bem, cuidado com as relações, para quem está a começar, o que tu achas que tem que considerar? O que é que um designer, do seu ponto de vista técnico, do seu ponto de vista profissional, do seu ponto de vista como pessoa, como personalidade, o que é que tu achas que um bom profissional na nossa área, considerando a nossa realidade em Moçambique, tem que saber ou tem que fazer? Bom, é assim. Ahm, uma pergunta um bocadinho. Ok, Complexa. é um bocadinho complexa, porque eu sempre que recebo este tipo de pergunta, eu sempre tenho, não digo, há várias coisas a considerar, né? Mas muita coisa mesmo. Mas eu digo, por exemplo, o que eu vou partilhar, o que eu partilho agora, por exemplo, é o que funciona para mim, é o que funcionou para mim, né? Durante o, durante o percurso todo, né? Porque assim, eu digo isso não como ahm, não como designer, mas como profissional de qualquer área, né? Primeiro eu ainda há dias estive a ver uns vídeos de Arnold Schwarzenegger. Então o Arnold Schwarzenegger disse uma coisa. Diz que 80% das pessoas trabalham em um emprego que não gostam, né? Estão insatisfeitos, estão frustrados, não sei o quê. Como é que seria se todos nós trabalhássemos ou trabalhássemos na área em que nós somos bons e que nós gostamos de fazer, de praticar aquilo? Não, para mim é assim, a dica que eu dou é praticar, é muito importante a prática, mas muito antes da prática vem a pesquisa. Tudo começa com uma pesquisa.
pesquisar sobre a área, pesquisar sobre os profissionais que estão na área, fazer perguntas, procurar saber com eles, como é que não é, como é que funciona, o que é que já fez que funcionou, como é que conseguiu superar uma situação que tu não estás a conseguir superar no momento. Só que para isso tudo também requer muita humildade, acima de tudo. Tu tens de ser humilde o suficiente ao ponto de para dizer, Brad, eu isto aqui aprendi com fulano X, ele é que me ensinou. Fulano X, estou fraco, não aguento fazer isto. Consegues me ajudar nisto? Coisas assim do gênero, estás a perceber? Então, para mim, a pesquisa, para mim, duas coisas foram muito importantes, que não são importantes para mim até hoje. Para mim, a primeira é a pesquisa. Segundo, é a prática. E essas duas todas levam-nos a uma coisa que é muito importante e que todos nós temos, só que poucos conseguimos fazer o uso dela, que é aprendizado. Tu nunca podes parar de aprender, tu tens de estar sempre a aprender. Eu sou uma pessoa que estou constantemente a investigar. Investigar é um aprendizado, não é? Tudo bem que não é um aprendizado didático, não é um aprendizado em que eu vou à faculdade, estou sentado na faculdade, eu entro no YouTube, vejo um vídeo sobre a criação de logotipo, quais são as regras de criação de um logotipo, quais são as cores para o tipo de logotipo que estou a criar, o ícones, qual é o aconselhável, coisas assim, não é? E não só, o ensino acadêmico também é muito importante. Eu lembro que para mim, foi um bocadinho complicado. Eu quando comecei a estudar aliás, não foi complicado. Quando eu comecei a estudar no IPCI, eu comecei a perceber as coisas de uma outra perspectiva estudando lá, partilhando ideias e aprendendo novas técnicas. Estava envolto de um mundo direcionado para aquilo que eu queria fazer naquele momento, não é? Não é? E pronto, foi muito ao encontro disso. E, e para mim aquilo foi muito bom porque pronto, durante nesse período eu aprendi muita coisa, não é? Bom, eu senão vou perder o fio, senão vou avançar muito, né? Mas o importante é isso, o aprendizado, humildade, a pesquisa, principalmente pesquisa, eu sempre toco nesse ponto, para qualquer que seja o assunto, porque pronto, é assim, eu não acredito, há certas coisas que nós não sabemos, não é? Há muita coisa que nós não sabemos, e nós só sabemos a partir da pesquisa. Se nós pesquisarmos, estudarmos, aprendermos sobre aquilo, nós iremos saber mais. Yeah. E já que falamos sobre vontade de aprender, humildade, prática, ainda se calhar voltando a tocar no assunto do background, se calhar devemos ter mencionado um bocadinho isso antes. Como é que é a tua formação para esta área? Tens alguma formação formal? Sim. Bom, tenho formação em técnicas de multimídia, em estudo técnico profissional e licenciatura em comunicação Ok. multimídia. E bom, do ponto de vista superficial, entendemos todos, como profissionais da área, entendemos o que isso quer dizer, mas quais é que são essas técnicas que tu estás a usar hoje, no trabalho que estás a fazer hoje? O que é que bebeste do teu curso que estás a usar hoje? Pronto, é assim, eu fiz o meu curso, lembro quando fiz técnicas de multimídia no início, era muito à volta de artes digitais, posso assim dizer. Porque aquilo era o beabá do design praticamente, né? Mas foi um beabá nos primeiros 2 anos, mas depois do segundo ano, pá, aquilo foi a correr. Mas ok, em termos de técnicos, por exemplo, minha primeira interação com web design foi, foi mesmo quando eu estava no IPCI. Quando eu estava no IPCI, estávamos a dar Dreamweaver. E depois também, em paralelo, estávamos a dar programação. Programação em. Como é que se chama?
Era JavaScript e C++. É C++? Sim, é C++. Sim. Yeah, acho que é isso, acho que é C++. Yeah. Eu lembro que eu digo, uma simulação de software que eu desenhei foi uma, como é que se diz? Fiz uma base de dados para uma escola. Então, nós desenhamos, serviu-me para desenhar base de dados. Isso é uma das coisas. Por exemplo, eu aperfeiçoei muito as minhas técnicas em relação a Photoshop. Digo Photoshop porque Photoshop é o meu pão de cada dia. Eu não consigo viver sem Photoshop. Sem Photoshop, nem Illustrator. Posso não ter qualquer que seja o software. Posso até não ter Office, mas tem que ter esses dois. Yeah. Yeah. Mas basta ter Photoshop e Illustrator, já estás organizado. É exatamente isso. Mas pronto, basicamente. Mas pronto, é mesmo isso. Ok, ok. E no marketing, o que é que tu fazes exatamente? Qual é o teu papel como um profissional da área de marketing? Eu agora estou muito mais focado, digo, nos últimos anos, estamos a falar de 5 anos, sim. Estou muito mais focado na componente de marketing digital. É. Digo isso porque marketing digital tem vantagens inúmeras. Digo vantagens inúmeras e pronto, e acima de tudo é uma coisa, é um caminho em que tu podes seguir e tu vês para onde é que tu vais. Né? Em termos de, por exemplo, dados estatísticos, que eu considero um dos fatores muito importantes no digital marketing. Porque qualquer que seja a decisão da empresa, qualquer que seja a decisão de marketing, por aí em diante, tem que ser baseado em dados, não é? E existindo dados, por exemplo, no tradicional, os dados não são exatos, podem até ser até um certo ponto, mas também tem certas restrições e bloqueios, não é? E não só o tempo também de duração, os mecanismos, os recursos que tu vais utilizar para um marketing tradicional é bastante elevado, né? Enquanto que o digital, basicamente, é, já existem plataformas que te ajudam a atingir o objetivo, não é? Só que as plataformas também não funcionam sozinhas por si só, Exato, precisam de yeah, alguém que yeah, saiba yeah. manipulá-las. Eu tenho uma questão, se calhar, exatamente sobre este assunto, porque é uma realidade que eu estou a viver agora e pode servir para outras pessoas que estão a ouvir. Eu estou a trabalhar fora do país, entretanto, um dos nossos clientes é uma empresa em Moçambique. Esta empresa em Moçambique precisa de dados que não existem online. Portanto, é difícil produzir resultados ou produzir campanhas a considerar dados que não existem. Como profissional da área de marketing, como lidar com a questão de Moçambique ser relativamente novo ao mundo digital? Nós não temos dados como, vou dar um exemplo um bocadinho mais concreto. Nós precisamos de saber, né, no caso em que eu estou a Por trabalhar, favor. nós precisamos saber quantos carros atravessam a fronteira em Moçambique. Todas as fronteiras. Quantos carros é que atravessam? Que são moçambicanos, carros estrangeiros, quantos carros são por dia, quantos carros atravessam nas épocas altas. E nós sabemos claramente que não existem esses dados. Mesmo indo falar com o pessoal da imigração, não sei o que, eles não têm essa informação. Então, como profissional da área de marketing, como contornar situações em que nós temos um produto que precisa de uma certa informação que não está disponível online? Se não, é assim, para mim é assim, se não está disponível online, tem que estar disponível offline, de alguma forma. Não tem como. Porque eu vou dar um exemplo. Eu já trabalhei, por exemplo, em campanhas, quando eu trabalhava como é que se diz? Como trade marketing. Trade marketing, né? Então, trade marketing era muito mais marketing, é muito mais marketing, mais direcionado, ou um marketing no ponto de venda. Tem que ser muito direcionado ao ponto de venda. Isto é muito aplicado, por exemplo, para aquelas empresas que vendem produtos sensíveis e nocivos em alguns casos. Por exemplo, eu digo isso porque estava a trabalhar numa empresa de cigarros, né? Não estava lá como trade marketing.
existem certas campanhas que são feitas, não é? Vamos lá supor, Abel, vou dar um exemplo prático, né? Temos uma campanha para nós todos revendedores. Eu sou um fornecedor, eu quero lançar uma campanha. Então, tenho que lançar uma campanha para os nossos fornecedores, os Yes. nossos retalhistas, Yeah. grossistas e por aí em diante. Online tu não vais obter esses dados. Não tem como tu obteres. Tu não vais ter dados de uma barraca que abriu, por exemplo, que abriu agora no mercado, é para qualquer um que seja mercado, vamos lá dizer, no pulmão, por exemplo. Porque o meu público-alvo é esse. O meu público-alvo Yeah. são barracas, pessoas, por exemplo, os meus retalhistas, são pessoas que vendem esses produtos no mercado, Exato. por exemplo. Também tenho os grossistas e também tenho outra classe, né? Uma classe mais premium, estou a falar de hotéis, hotéis, restaurantes, cafés e por aí em diante. Mas como vou obter esse dado? Esse dado, infelizmente, online não vou conseguir obter. O que posso fazer é coletar esses dados e incluir, colocar numa plataforma que seja online. Existem muitas plataformas, existe uma plataforma muito boa quando se trata de, como é que se diz, fazer leitura de dados. Chama-se Tableau, acho que é uma empresa francesa. Que tu fazes leitura dos dados, né? Tu buscas dados offline e ainda é engraçado que não sei como, ainda viu há dias os dados estatísticos, acho que é da Cruz Vermelha, algo parecido, sobre malária em Moçambique. Dados que eu não consegui encontrar online, esses dados tu não encontras online, porque dados também são coisas muito sensíveis e que Ok. nem todos os dados são partilhados online, tem que ser mesmo partilhado com uma certa restrição. Então, é basicamente isso, ó, Sr. Abel. Yeah. Ok. Ok. Acho que já consegui te exprimir um bocadinho. Em jeito de conclusão, já mencionaste uma dessas, esta plataforma que tem dados dados úteis do ponto de vista de pesquisas e tal. Quais seriam as sugestões de ferramentas que tu já usaste ou que continuas a usar, que gostarias de recomendar a outros profissionais da área? Claro que a família Adobe não conta. Ferramentas em termos de quê? Pode ser ferramenta de pesquisa, pode ser ferramenta de email marketing, qualquer outra coisa. Ok, tudo bem, não tem problema. Vou fazer um bocadinho de salada então. Vamos começar com o número que toda a gente já conhece. Toda a gente conhece. Behance. Behance. Behance, eu tenho a certeza que Behance, quando lançaram, veio para salvar a vida de muita gente, não posso mentir. Salvou-nos muito, principalmente em termos de intercâmbio, estás a perceber? Em termos de intercâmbio, globalização, não é? Porque eu, por exemplo, hoje em dia já consigo ver o que um designer da Ucrânia faz. Consigo perceber um pouco da história do país, já para como é que eles comunicam, porque quase todo o país tem uma certa linhagem, porque, pronto, há aspectos culturais que não podem ser ignorados, aspectos culturais, políticos, Yeah, religiosos e por aí em diante. Eu yeah, já consigo perceber como é que eles comunicam, qual é o tipo de restrição que eles têm, por aí em diante. Tem também acho que este é meu, este foi a minha primeira, não primeira, sim, a minha primeira, sim, minha primeira plataforma em termos de comunidade de designer e por aí em diante, é o DeviantArt, que até hoje ainda faço uso do DeviantArt. Acho que tu yeah. também estiveste no DeviantArt, não? Sim, sim, sim. Mas eu sou antigo. Eu tenho tenho Devin desde 2005 até hoje, ainda faço uso. E fico Yeah, espantado por ainda existir. yeah, Outras yeah. plataformas, tá bom, em termos de redes sociais, por exemplo, temos Facebook, Instagram, LinkedIn. Bom, para quem quer promover os serviços para um escalão, vamos lá supor, para empresas, neste caso, de pequenas e grandes
empresas, o aconselhável é sempre LinkedIn. E como um secundário, talvez, um Instagram. Instagram é a tendência de hoje em dia, é a tendência de todas as plataformas, é a plataforma que mais vende hoje em dia. Depois também tem o Facebook, né? Tem o Facebook, que é. O Facebook é o bilhete de identidade de qualquer pessoa hoje em dia. É normal hoje em dia tu ficar espantado e dizer, "Epa, não tenho Facebook." A pessoa te estranha. Ok, tirando isso, também tem Canvas, que é a plataforma que muita gente utiliza hoje em dia. Tem Canvas, tem o FreePic, tem Dribble, tem mais o quê? Tem mais o quê? Tem mais o quê? É muita coisa. Tem Pinterest também, para quem quer explicar Tocando, ideias. agora que mencionaste Canvas, acho que Canvas tem uma conversa interessante. Um, Muito interessante. yeah, eu quero cutucar, eu gosto de cutucar assuntos sérios. Tu como profissional da área, tu tens mais, se calhar quase 20 anos de experiência. Aprendeste meio milhão de técnicas em vários softwares, After Effects, Premiere, Photoshop, Illustrator, InDesign, Dreamweaver e umas tantas outras coisas que existem por aí. Como é que tu olhas para o Canvas? Tu achas que Canvas é um concorrente do Photoshop, não do Photoshop concretamente, mas achas que o Canvas é um concorrente da família Adobe Creative Cloud? Tu achas que o Canvas é uma plataforma para clientes que não querem contratar designers? Tu achas que Canvas é uma plataforma alternativa para designers? Para ti, o que é o Canvas? Como é que funciona? Exatamente. Boa pergunta. Muito bonita esta pergunta. Eu tenho uma coisa, eu gosto de olhar as coisas, né, pronto, de diversas perspectivas. Não consigo ter uma resposta simples para esta pergunta, né? Não, nem estava à espera, mas pronto, é algo que eu também já vinha pensando, né? É a dúvida que acho que todos nós temos, qualquer um de nós, todo que é designer conhece sabe que existe Canvas. Canvas, para mim, é assim, é uma plataforma revolucionária. É revolucionária porque já está a acontecer o caso de muitas empresas não precisarem de contratar designers para fazer o design para eles, né? Yeah. Vão para a plataforma, fazem flyers no Canvas. Eu conheço muita gente, principalmente mulheres hoje em dia. Eu tenho visto muitas mulheres, homens não tenho visto muitos a fazer isso. Abrem Canvas, porque hoje em dia existem tantas plataformas online para qualquer todo tipo de serviço, até desde logotipo, fonte, identidade corporativa, tudo online é criado. Canvas veio para tocar numa das nossas maiores fragilidades. O que acontece? Uma das nossas fragilidades é em termos de templates. Vamos lá, supor, templates grátis, online, em tempo real, automático e rápido, detens na hora. Tu vais ver, por exemplo, um funcionário público, né? Não quero aqui a querer rebaixar, não sei o quê, mas eu tenho visto muito, porque eles não têm muito contato com o computador, principalmente por causa disso. Yeah. Baixam templates ou fazem tudo online. Tu queres fazer um cartaz de aniversário para tua filha, não precisas contratar um designer. Vais online, fazes o cartaz, fazes na hora. O que é que gastaste? Internet, tempo, computador só. Com um designer ias gastar por aí, vamos lá dizer, 1500, não sei, né? Vamos lá, preços Yeah. da praça, estamos a ser verido. Yeah. 1500 por aí, para cima. Também existe aquele que fazem flyer a 150, que nós temos visto por aí. Yeah. Exatamente. Sim, Paga tu vais 300, o gastar. gajo faz qualquer job. Exatamente. Um que apareceu que desfaz toda a identidade corporativa de hoje e meio. Anyways, Vamos falar outro dia esse assunto. outro dia. Sim, porque tens essa vertente, não é? Yeah. Eu digo do lado, estou a falar tipo como cliente, né? Como uma pessoa que não é designer, neste caso, que precisa de um serviço do gênero, que precisa ter que contratar um designer enquanto existe Canvas. Então, é mais por aí. Agora, do lado do designer,
epá, aquilo é uma ameaça, mas ao mesmo tempo também é uma grande ajuda. De verdade, é uma Yeah. grande ajuda. Porque há dias que tu, epá, tens um trabalho X, etc, etc. Epá, qualquer um de nós aqui pode negar. Eu até mesmo, ou até hoje uso. Às vezes que eu chego, estou com um bloqueio mental, epá, tenho mil e uma outras coisas por me preocupar, mas já existe uma oportunidade de eu fazer este trabalho. E epá, no final do dia, nós todos gostamos de dinheiro. Não há quem não goste. E existe uma oportunidade. E existe um template para tu usares. Não há quem não diga que não use template. Tu, hoje em dia, mesmo para fazer as websites, tu usas template. Tudo existe um template. Até código existe template de código. Tudo é template. Mas tu também não vais pegar um template e usar exatamente o template, só trocar Como está? talvez Yeah. logotipo, só trocas logotipo. Yeah, yeah, Acabou. Será yeah. para já está. Não, não pode. Porque pronto, é uma grande ajuda também para um designer que está com um bloqueio mental, mas também uma grande ameaça porque pronto, perde cliente por causa disso. Eu tenho agora que estou a falar contigo, tenho uma cliente recentemente que ela usa Canva e diz, Donati, se vocês demorarem, né, Donati estava com um parceiro, né? Se vocês demorarem, eu estou a avançar, vou usar Canvas, não sei o que, vou criar as minhas coisas. Tipo, não vou ficar à espera, vou avançar. E isso, Canvas, é uma coisa que muita gente está a utilizar, muita gente está a tirar proveito. Seja cliente como designer, mas estão a tirar muito proveito. Então, Então, então é uma a questão minha de, resposta não é um inimigo do designer, é só uma questão de saber como trabalhar. saber, pronto, eu de certeza sei que vai existir alguma forma, porque hoje em dia, por causa da tecnologia, há muitos empregos que estão ameaçados por causa da tecnologia. Yeah. Né? E nós estamos muito longe disso. Daqui a pouco é normal existir um software, você diz, eu quero cartaz, onde está minha irmã, minha mãe, meu pai, não sei, está tudo online, Yeah. procura. Não, olha, estás a falar de uma coisa que já existe. Eu estava a ver isso semana passada mesmo. AI, Artificial Intelligence. Tu escreves, eu quero um elefante cor-de-rosa que está a pintar um quadro. O gajo vai te dar essa imagem. Fazer isso. A É imagem não exatamente existe, isso. mas ele vai criar. Sim, porque houve um concurso agora, quando é que foi? Aquilo foi em, se não estou erro, setembro. Um concurso de pintura digital que quem ganhou foi uma inteligência artificial. Está a ver? É isso. Estás a ver? É Inteligência isso. É artificial é isso. uma coisa que nós não levamos muito a sério, mas tínhamos que levar muito a sério. Porque aquilo é Yeah. Yeah. mesmo. É Eu, eu, sério. eu, por Não é uma acaso, coisa olha, que se brinca. eu estive numa palestra há 2 ou 3 anos atrás que eu estava lá como orador e eu falava sobre o processo de design de identidades visuais. E alguém que eu considero, do ponto de vista de público-alvo com quem eu tento trabalhar, é uma pessoa que se enquadra perfeitamente naquilo que seria o meu cliente ideal. E ele diz: epá, sabe, o teu processo é muito bonito, tens muitas coisas criativas, eu até entendo, não sei o que, pá, yeah, faz sentido isto, faz sentido aquilo, parabéns, mas eu prefiro entrar num website, pagar US$ 50, escrever o nome da empresa, aquilo ali gerar um logotipo automaticamente e eu já estou bom, estou a ir embora. Mas é verdade. Eu disse, olha, a realidade é Se eu essa. lembro, A realidade é essa. Existem plataformas que vão te dar logotipo sem confusão nenhuma, não tens que trabalhar, não tens que discutir com design, não tens que fazer reuniões, não tens que ter briefing, não tens que ter pesquisa. As plataformas existem. Isso é verdade. Mas, na minha opinião, a durabilidade daquele logo que tu fizeste por causa de US$ 50 é questionável. Porque daqui a 2 minutos tu vais descobrir que aquele logo ali, aquela mesma plataforma criou aquela mesma identidade visual para outras 50 empresas que escreveram mais ou menos a não mesma sou o coisa. pior, Então tu estás a dizer, o pior é que teu concorrente. yeah? Sim, vai usar a mesma coisa. Ele também vai estar parecer com o mesmo logo. E Então isso eu nós não, temos não visto perdi muito muito. tempo a discutir com ele. Eu disse, olha, não tem problema. Essas plataformas existem. E são muitas. E cada dia que passa vão te aparecer cada vez mais.
Mas quando tua empresa começar a crescer e tu começar a descobrir que, epá, eu preciso de uma coisa mais personalizada, tu vais ligar para mim. Não temos que discutir agora. Fica com o teu logotipo de 50 à Epá, e vontade. não só, acima de tudo, é que tu se contratas de um designer, ele simplesmente vai saber defender o trabalho dele. Porque é trabalho dele fazer isso. Agora, aquela plataforma que tu fizeste online, vais pedir ele, por exemplo, para te explicar um símbolo, por exemplo. Não vai te explicar. Não vai dizer que é isso. Mas tu queres ter mais esclarecimento. Existem certas limitações. Tu podes dizer, esse símbolo significa um elefante a chorar. Ok. Mas o que é que um elefante a chorar tem muito a ver com o meu negócio? Não sei. Já não pode. Acabou a conversa. Termina aí mesmo. Já não podes perguntar mais nada. É só isso aí. Agora, até podem surgir outras perguntas ou podem surgir certas explicações que tu até nem estavas a ver através da explicação de um profissional. Tu já começas já, como é que se diz, a sentir a marca, né? Dá-te mais feeling. Porque tu, quando tu tens um logotipo que tu confias, gostas, um logotipo feito do designer confiado, Passa a publicidade, hein? Passa a publicidade. feito pelo designer confiado, tu ficas tipo, designer confiado é que fez, tá bem, bonitinho, as cores, tudo, ele me explicou tudo, eu não tenho dúvidas nenhuma sobre o meu logotipo e estou confiante. Posso prosseguir. Isso é que é importante. Porque, inteligência artificial é uma coisa também que está em crescimento, é uma coisa muito perigosa. Eu digo isso porque assim, existe inteligência artificial, depois tem o machine learning. O machine learning é o cérebro, porque a inteligência artificial existe, só é como se fosse um bebê. O machine learning é o pai que está a educar, que está a nutrir o bebê, neste caso. Né? O machine learning aprende a estudar padrões, neste caso. O machine learning, tu, por exemplo, nós podemos estar aqui a falar sobre qualquer que seja o tema. Eu posso estar a falar aqui, por exemplo, a ver contigo sobre design. Posso assim entrar. Oportunidade. Posso até estar a falar contigo sobre qualquer coisa que seja. Vamos lá supor sobre pintura. É normal tu, de repente, entras no Google, seja o telefone ou desktop, aparecerem sugestões sobre tema relacionado à pintura. Por quê? Porque o machine learning estuda isso. Está a te estudar, está em constantemente. É a tecnologia, é a pessoa que mais te conhece hoje em dia, depois de Deus. Sem querer ofender, depois de Deus. Porque o machine learning tem acesso até tudo, até teus dados bancários, ele tem acesso. Aquilo tudo que tu conversas no WhatsApp, tem acesso, fica armazenado em algum sítio, mas não se sabe onde. E o que será feito no final do dia com essa informação? Tem acesso, é isso mesmo. Tudo que tu fazes no mundo digital está registrado em algum lugar. Qualquer coisa que tu mencionas, os telefones estão a ouvir, os microfones estão sempre ligados, a câmera está sempre ligada, então é inevitável. Eu, por acaso, tenho essa conversa com minha esposa em casa. Por exemplo, às vezes estamos a conversar, nós temos 2 filhos, e no papo ela diz, olha, posso usar o teu computador, ou posso usar o teu telefone, quero pesquisar, não sei o quê. Eu digo, eu não quero publicidade de coisas de bebés no meu telefone. Então, por favor, peço para pesquisar no teu telefone. Eu não quero andar a ver essas coisas. Pesquisa no teu telefone, no teu computador. Meu telefone não é para pesquisar coisas de bebê. Porque eu não quero ver essas publicidades. Eu não quero entrar para o Instagram e começar a ver venda de fraldas, brinquedos. Eu não quero essas coisas. Então, eu tenho muito controle. Eu, sempre que posso, pelo menos, tento controlar esse tipo de atividade no meu browser, não sei o que, eu tento evitar sempre que possível, porque essas coisas estão a registrar cada informação, cada pesquisa, e vão te bombardear com publicidade logo a seguir. Mas ok, Donato, muito obrigado pelo tempo dedicado. É domingo, pai, dia de família, como dizem. Acho que a conversa foi extremamente produtiva. Não te vou chatear mais tempo. Muito obrigado mesmo. É capaz de haver espaço para um parte 2 aqui. Ainda temos que abordar muitas coisas. Temos que falar do teu historial com CS2. Hein? Há muita gente que não sabe o que é Photoshop CS2. Muitos não conhecem, aqui só conhecem Adobe Creative Cloud. São muitos que são de agora. Mas essa conversa vai ficar para outro dia. Muito obrigado. E,
Até a próxima. Hein? Falamos. Valeu. Muito obrigado, Abel, Yeah, pelo thank you, tempo. man. Thank you very, very much. Valeu. Thank you. Tá Tchau, nice. tchau. Tchau, tchau. Fica bem. Tchau.